Estamos Sim, ouvindo estamos. perfeitamente. Feliz sábado, boa noite. Estou ouvindo. Feliz sábado, boa noite. Se alguém puder falar aí, eu agradeço, tá? Feliz sábado. Aqui também ouvindo tranquilo. Tá ouvindo agora bem baixinho, é porque meu áudio tá baixo aqui. Tá me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Tá? Obrigado, Valonge. Tudo bem, meus amigos. Então, vamos iniciar. Você vai precisar da sua Bíblia. Pegue sua Bíblia aí. Nós vamos começar com uma leitura em João 17, verso 3. Então, você já pode procurar aí e deixar marcado aí, tá? Deixar a sua Bíblia aberta, nós vamos orar antes de nós iniciarmos. A mensagem de hoje vai ser uma pequena reflexão, tá? Uma reflexão bem rápida mesmo, vai ser uma mensagem curta, é porque às 20h30, na área de Brasília, nós temos uma segunda aula, né? Segunda transmissão, aliás, que é a aula da classe Bíblica Verdade. Então, peço que você feche seus olhos aí e vamos orar. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite que o Senhor está nos concedendo. Obrigado por estarmos com vida e saúde. Agradeço por estarmos aqui reunidos com o propósito de te buscar, de ouvir a tua palavra, de receber essa mensagem e que ela seja de proveito para todos, para a nossa vida espiritual, seja de crescimento espiritual para todos nós e que o teu Santo Espírito me ajude a transmitir essa mensagem e dê o entendimento a todos que estão me ouvindo nesse momento. E que possamos colocar em prática aquilo que iremos aprender aqui. Em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, meus amigos. Abra sua Bíblia aí, eu já pedi, né? João 17, verso 3. E depois nós vamos lá para o livro do Apocalipse. Ok? Se alguém quiser fazer a leitura do verso, pode ficar à vontade, tá? Para mim até melhor, porque aí eu sei que vocês... Aí a gente pode ter uma interação, né? Então, João 17, verso 3, ele tem o conceito de vida eterna dado pelo próprio Senhor Jesus. Alguém pode ler? Eu posso ler. Pode ler. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Bem, então, qual foi o conceito que Jesus deu sobre vida eterna? Jesus disse que a vida eterna é conhecer a Deus, né, o Pai, o único Deus verdadeiro, e também conhecer a Jesus Cristo, né, quem ele enviou. Então, a vida eterna é esta, meus amigos, conhecer a Deus e conhecer a Jesus. E lá no meu estudo da lição 1 do estudo bíblico A Verdade, você encontra dentro desse estudo lá mais detalhes a respeito desse verso. Eu explico melhor lá. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas você pode procurar lá a lição 1 do estudo bíblico A Verdade, que é a verdade sobre a Bíblia Sagrada. Mas esse conceito aqui vai ser muito importante para a mensagem que nós vamos receber do próprio Senhor Jesus. Agora nós vamos lá para o Apocalipse, no capítulo 3, tá? Quem assistiu a aula passada do
da classe Bíblica Verdade, com o professor Dácio, ele explicou Apocalipse 1, 2 e 3, né? Ele falou um pouco a respeito de Apocalipse 1, que é a introdução do Apocalipse, e focou mais no Apocalipse 2 e 3 na carta às 7 igrejas, né? E ele explicou, então, essa profecia das 7 igrejas. Daqui a pouco nós vamos estudar a respeito da profecia dos 7 selos. E aí, interessante, meus amigos, estudando para essa mensagem aqui, eu achei um comentário interessante. Nós temos na Bíblia os evangelhos que eles falam de Jesus, né? Mas nós temos também o Apocalipse, apesar dos evangelhos falarem de Jesus, eles não foram livros dados diretamente por Jesus, mas existe um livro que foi dado diretamente por Jesus, que é o Apocalipse. Veja aí no capítulo 1, verso 1, que começa assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E assim como a Bíblia tem como personagem central a Jesus, o Apocalipse também, você vê que Jesus é o personagem central, tá? E aí, capítulo 2 e 3, você encontra ali a carta às 7 igrejas, que foram cartas literais, escritas por João e enviada para as igrejas dessas cidades aí, cidade de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, elas têm um cumprimento, uma mensagem literal para a igreja daquela época, dessas cidades específicas, né? Todas essas cidades aqui ficavam onde hoje nós conhecemos, onde hoje é a Turquia, né? Mas elas também têm um significado profético. Elas representam 7 fases da igreja cristã, que vão desde o início da igreja cristã, ali com Jesus e os 12 apóstolos, e vão até a volta de Jesus. E aí, na minha última mensagem, eu falei sobre quanto tempo falta para a volta de Jesus, e aí nós vimos que todas as profecias estão na sua parte final. E essa aqui é uma que está na sua parte final. Nós estamos vivendo no 7º período, né, no período da 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia. A carta à igreja de Laodiceia, meus amigos, ela é endereçada, direcionada para a igreja verdadeira, tá? Então, se você quer saber qual é a igreja verdadeira, eu tenho um estudo lá no meu canal que é a verdade sobre a igreja verdadeira. E lá você vai conseguir, por meio desse estudo, identificar que igreja é essa, tá? Eu não vou falar aqui, não é o objeto do nosso estudo, falar qual é a igreja verdadeira, mas você pode assistir esse estudo ali e você pode ver e descobrir, né, se você ainda não sabe qual é a igreja verdadeira. Mas essa carta ela fala para a igreja que deve cumprir ali a pregação do evangelho a todo mundo, né? E aí você vai ver que essa igreja é uma igreja defeituosa, não é uma igreja perfeita. E o próprio Jesus sabe dos defeitos da sua igreja. Vamos começar aqui a leitura, então, a partir do verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é esse que diz? Quem é esse que vai falar à igreja de Laodiceia? É o mesmo que falou a todas as outras igrejas. É Jesus. Então, Jesus é o Amém, Jesus é a testemunha fiel e verdadeira, Jesus é o princípio da criação de Deus. Essa tradução aqui talvez não seria a ideal, porque dá a entender que Jesus aqui foi criado, né?
foi o primeiro a ser criado. Mas, na verdade, Jesus, sendo Deus, ele não foi criado, né? Então, essa aqui é a palavra princípio aqui da criação de Deus, não expressa bem o que João quis escrever. João não quis dizer que Jesus foi o primeiro ser a ser criado, porque Jesus, sendo Deus, ele não pode ter sido criado. Pelo contrário, ele é criador, tá? E aí Jesus vai falar, então, a sua mensagem a partir do verso 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, todas as cartas elas têm um padrão, né? Jesus começa se apresentando, depois tem uma reprovação, apenas 2 igrejas não são reprovadas, depois tem um conselho e uma promessa, tá? Então, os versos 15 e 16 aqui, e 17, eles falam dessa reprovação. Interessante é que Jesus ele fala claramente que a sua igreja seria uma igreja defeituosa. Jesus não esconde aqui na carta à igreja de Laodiceia os defeitos dessa igreja, né? E tanto é que ele reprova, né? E aí algumas pessoas, quando se unem à igreja, e aqui eu me refiro à igreja verdadeira, eles têm, algumas vezes as pessoas têm um pensamento de que vão chegar numa igreja perfeita, não vão encontrar nenhum problema. Mas, como o próprio Senhor Jesus falou aqui, a sua igreja seria uma igreja morna. Essa seria a característica, uma das características da sua igreja. E aí, o que seria essa mornidão, meus amigos? Uma mornidão espiritual. Primeiro, a gente tem que entender o que seria frio e ser quente, né? Ser quente aqui seria, aí baseado no que nós vimos lá em João 17:3, seria uma pessoa, um cristão, que conhece a Deus e que conhece a Jesus. Nós vamos falar que conhece a Jesus, porque lá no estudo sobre a Bíblia, eu explico que conhecer Jesus é igual conhecer a Deus o Pai. Então, o cristão que conhece a Jesus, ele vai ter, como consequência desse conhecimento, ele vai ter fé em Jesus, e fé é o mesmo que crer, é o mesmo que confiar. Então, a salvação, ela é pela fé, meus amigos. E essa fé vem por meio de um relacionamento com Jesus. Ou seja, à medida que você vai se relacionando com Jesus, você vai conhecendo Jesus, você vai confiando cada vez mais nele. Assim é também no relacionamento humano. Se você quer confiar numa pessoa, você precisa se relacionar com ela, né? E aí, à medida que você vai conhecendo a pessoa e vai vendo que ela é digna de confiança, então você começa a confiar nela. Assim também com Jesus. Então, veja, a característica principal do cristão quente, né? Não é que ele guarda os mandamentos de Deus, não é que ele faz as coisas para Jesus, não é que ele fala e prega em nome de Jesus. A característica principal é que ele é uma pessoa que se relaciona com Jesus, que conhece a Jesus, e por meio desse relacionamento com Jesus, ele confia nele, ele tem fé em Jesus, e é por essa fé que essa pessoa é salva, certo? E aí, meus amigos, o que seria o frio, então? O frio seria o oposto disso. Seria a pessoa, o cristão, que não se relaciona com Jesus como deveria, que não conhece Jesus como deveria, né? Então, o frio aqui não seria uma pessoa totalmente ímpia, né? Eu até tinha esse entendimento, né? Mas estudando para essa mensagem eu vi que não. E o frio aqui não é uma pessoa totalmente ímpia. Por quê? Porque senão seria muito estranho Jesus falar assim:
no verso 15: quem dera fosse frio ou quente. Seria muito estranho Jesus considerar melhor a pessoa ser ímpia do que ser um cristão morno, né? Então, o que seria o frio aqui? Seria uma pessoa que é cristã, que não tem esse relacionamento com Jesus como deveria, como eu falei, não conhece Jesus como deveria conhecer, mas sabe da sua condição, entende a sua condição espiritual, ele tem a fugiu a palavra agora. Ele reconhece a sua condição espiritual. Ele sabe que ele precisa melhorar, que ele precisa buscar mais a Jesus de todo o coração. Esse seria o frio. E aí o morno seria o quê, meus amigos? O morno, a água morna, né? Ela é uma temperatura média, né? Entre a água quente e a fria. Então seria uma mistura dos dois aí. O morno seria, então, alguém que tem a característica do frio com relação ao seu relacionamento com Jesus, porém, diferente do frio, ele não reconhece essa situação, ele não reconhece a sua condição espiritual. Você vê pelas próprias palavras de Jesus, no verso 17, quando ele diz assim: pois dizes, o laodiceano diz, porque estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Então, o laodiceano, ele não reconhece a sua condição de mornidão espiritual. Ele não reconhece que ele precisa de Jesus na sua vida. Ou seja, ele tem uma religiosidade exterior. Assim como os fariseus, né? No tempo de Jesus, Jesus disse que eles eram como sepulcros caiados, né? Por fora era bonito, né? Ali a sepultura, mas por dentro havia podridão. Então, assim também é o laodiceano morno. Por fora tem a aparência de piedade, mas por dentro existe uma pessoa ali que está longe de Deus, na verdade, porém não reconhece isso, né? Esse é o grande problema do laodiceano, do morno, né? Do cristão morno. Não reconhecer a sua condição espiritual diante de Deus. Por isso que Jesus disse que é melhor que a pessoa seja fria, porque ela está na mesma condição do morno, porém ela reconhece essa condição, ela sabe que precisa buscar Jesus de todo o coração, que ela ainda não tem feito isso como deveria, ela precisa conhecer a Jesus. Já o morno não tem esse reconhecimento, né? Ele está cego para a sua condição espiritual. E aí, enquanto o laodiceano morno, ele diz, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, olha só a descrição que Jesus faz dele, né? E nem sabes, no verso 17, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, enquanto o laodiceano morno acha que é rico e abastado, que não precisa de nada, Jesus vem com uma... Jesus mostra que a condição dele é totalmente oposta. Jesus disse que ele é... Primeiro, Jesus começa dizendo que ele é infeliz. Então, ele não pode ser feliz levando a vida que vive. E aí eu me refiro à vida cristã. Ele é miserável, pobre, cego e nu. Olha só, nós podemos juntar aí o miserável e o pobre como uma só característica. Então, os problemas do laodiceano morno é a pobreza espiritual, a cegueira espiritual e a nudez espiritual. Tá? E Jesus disse que se ele permanecer nessa condição, ele será vomitado da sua boca. Assim como quando alguém quer estimular, né, o vômito, bebe água morna, assim também Jesus usa essa imagem, né, para dizer que se o morno não mudar essa condição,
ele será vomitado da sua boca. Ou seja, será finalmente, no final será rejeitado por Jesus, né? E aí, meus amigos, no verso 18 e 19 nós encontramos os conselhos de Jesus para os laodiceanos. Verso 18. Antes de ler aqui, como eu falei da condição, né? Jesus conhece a sua igreja, sabe que ela não é perfeita, sabe que ela tem defeitos. Então, a igreja verdadeira ela tem defeitos. Não pense você que você vai encontrar uma igreja perfeita. E se a característica é a mornidão espiritual, você vai ver isso na maioria dos membros, na maioria da igreja. Porque essa é uma característica dela, então é no mínimo 50 mais um, 50% mais um vão ser mornos. Isso daí vai incluir seus líderes, seus pastores, suas instituições. Então, por isso que esses líderes vão escolher outros na mesma condição, tá? Então, meus amigos, essa é uma condição da igreja nos últimos tempos, nos últimos dias, né? Antes da volta de Jesus. Mas vai chegar um momento que vai haver uma polarização. Os mornos deixarão de ser mornos. Por quê? Porque ou eles vão se tornar quentes, ou eles vão se tornar frios, tá? Isso vai acontecer antes de Jesus voltar, essa polarização. Agora nós vamos ver os conselhos de Jesus para que os mornos deixem de ser mornos e se tornem quentes. O que nós precisamos fazer? Verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende. Então, veja, Jesus começa dizendo o seguinte: aconselho-te. Jesus nos aconselha a fazer o quê? A comprar. E quanto é que nós pagamos pelos remédios, né? São 3 os remédios que Jesus nos oferece. Lá em Isaías 55, se você quiser acompanhar aí, pode procurar, mas deixa marcado Apocalipse. Isaías 55, verso 1 diz assim: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Vejam, meus amigos, Jesus nos oferece a sua graça, né, de forma gratuita, né, as riquezas da sua graça, né? Jesus diz que nós devemos comprar, mas não precisamos pagar nada por elas, porque Jesus já pagou. Jesus pagou um preço muito alto, que foi a sua própria vida, né? Ali, na Epístola de Pedro, diz que Jesus pagou nosso preço, né? O preço foi pago ali, foi o seu sangue derramado por nós. Então, para nós não custa nada, mas para Jesus custou a sua vida. Então, nós devemos valorizar isso que Jesus nos oferece, né? A sua graça, esses remédios que nós estamos vendo aqui. Agora, apesar de não pagarmos nada, nós temos que comprar. Então, existe algo que nós precisamos fazer. Não é algo simplesmente dado e você não tem que correr atrás, né? Você tem sim que correr atrás, você tem que ir até Jesus para receber dele de graça as riquezas espirituais. E nós vamos lá, voltar agora para Apocalipse 3, verso 18, para ver o seguinte: os 3 remédios que Jesus nos oferece, eles resolvem os 3 problemas espirituais que nós vimos. Por exemplo, o ouro refinado pelo fogo, ele resolve o problema da pobreza espiritual. As vestiduras brancas resolvem o problema da nudez espiritual. E o colírio? O
colírio resolve o problema da cegueira espiritual. Então, o que significam esses símbolos aqui, meus amigos? O ouro refinado pelo fogo representa a fé e o amor. Nós não vamos ter tempo de ver o significado, ver na Bíblia, né, onde é que revela isso, mas eu posso adiantar para vocês que esse ouro representa a fé e o amor. São duas das maiores riquezas espirituais, né? O ouro representa a riqueza espiritual. Então, as maiores riquezas espirituais que nós podemos obter de Deus são a fé e o amor. Lembra que lá no começo eu falei que a fé, ela vem por meio de um relacionamento com Jesus, né? De você conhecer a Jesus. Mas, ao conhecer Jesus, Deus dá a fé a nós, né? Deus nos dá a fé, melhor dizendo, como diz lá em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, esse isto está se referindo à fé, né? E a fé não vem de vós, é um dom de Deus. Então é Deus que nos dá essa fé, essa confiança nele, ou essa confiança em Jesus. Então, o ouro refinado pelo fogo. O que significa refinado pelo fogo, meus amigos? Representa esse refinado pelo fogo, representa as provações, né? O período que a igreja cristã foi mais fiel a Deus foi nos períodos de perseguição. Então, é a perseguição, é a provação, são as dificuldades da vida que nos aproximam de Deus, que nos aproximam de Jesus e aumentam a nossa fé e o nosso amor por Ele. Certo? E o que seriam as vestiduras brancas que resolvem o problema da nudez espiritual? As vestiduras brancas simbolizam a justiça de Cristo. Então, a Bíblia diz que nós não somos justos, mas pela justiça de Cristo, ou seja, porque Cristo veio a essa terra, obedeceu todos os mandamentos de Deus, Jesus não pecou, e por isso ele é justo, pela sua justiça, pela sua obediência, nós podemos nos tornar justos. E essa justiça é pela fé. Então, veja que um está ligado ao outro, né? As vestiduras brancas está ligada ao ouro. Ligar aqui meu notebook e já avisou aqui que pronto. Então, meus amigos, a Bíblia fala de duas justiças, a justiça própria, ou seja, a pessoa que busca ser justo pelas suas próprias obras, e a justiça pela fé, ou seja, a pessoa que busca ser justificada pela fé em Jesus. Então, a justiça de Cristo é simbolizada aqui pelas vestiduras brancas. Vamos agora, aí no verso 18, para o colírio. O que significa o colírio? O colírio significa o discernimento espiritual, e esse discernimento espiritual é dado pelo Espírito Santo. Então, o terceiro remédio aqui, eu considero que Jesus nos oferece, né? Eu considero que seja o batismo do Espírito Santo. Então, os remédios que Jesus nos oferece para resolver o problema da nossa mornidão espiritual, a fé e o amor, que vem por meio de um relacionamento com Jesus, a justiça de Cristo, que também vem pela fé em Jesus, e o batismo do Espírito Santo, que também vem por meio de um relacionamento com Jesus. Então, vejo que a mensagem principal à igreja de Laodiceia, apesar de não estar explícita, mas é o relacionamento com Jesus, e nós vamos ver isso no final da carta. Tá? E agora o verso 19 diz: eu repreendo e disciplina quantos amo, ser pois zeloso e arrepende. Então, Jesus, ele nos ama, e como um pai que ama o seu filho, repreende e disciplina, Jesus faz a mesma coisa. Agora nós precisamos estar dispostos a aceitar, a receber a repreensão e a disciplina dele, certo? E nós temos que saber que isso é porque ele nos ama e quer nos salvar. E aí, ele diz: "Sê, pois, zeloso e arrepende-te". Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, nós temos que nos arrepender das nossas negligências, do tempo que nós temos perdido com as coisas desse mundo. Então, nós precisamos aceitar, muitas vezes, a repreensão e a disciplina de Jesus, e essas repreensões e disciplinas devem nos levar
ao arrependimento dos nossos pecados. E finalizando, meus amigos, Jesus diz no verso 20: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, esse aqui é o ponto que eu falei que mostra mais claramente que Jesus ele quer se relacionar com cada um de nós. Jesus está aqui apelando a cada um de nós para que nós possamos abrir o nosso coração. Essa porta aqui é a porta do nosso coração. Jesus está ansioso para entrar, mas diferente de Satanás, que ele não respeita a nossa vontade, né, as nossas escolhas, Jesus ele faz isso. Jesus respeita as nossas escolhas. Claro que muitas vezes quando não é a escolha certa, ele fica triste, mas mesmo assim ele aceita, ele respeita e ele não nos força a nada. Então essa abertura da porta, ela precisa ser uma decisão individual, né? Uma decisão racional. Ninguém será forçado a fazer isso. Então Jesus, meus amigos, ele quer habitar no nosso coração. E ele só vai habitar no nosso coração se nós dermos essa permissão para que ele habite. E ao permitirmos, e nós fazemos isso em oração, dizendo para Jesus que nós damos essa permissão, convidando Jesus várias vezes durante o dia para que entre e habite no nosso coração. Então ele vai cear conosco e ele vai cear conosco, né? Ou seja, cear, comer ali, fazer uma refeição juntos, né? Então está falando ali de um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo, né? Então é isso é o que Jesus quer ter com cada um de nós. E aí, meus amigos, vem a promessa no verso 21. E aí nós encerramos essa mensagem. A promessa de Jesus é: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aquele que vencer, assim como Jesus também venceu, vai sentar com Jesus no seu trono, assim como ele também se sentou com seu Pai no seu trono. Então, essa é a mensagem de Jesus para nós, essa é a promessa de Jesus para cada um de nós. Imagina, meus amigos, que privilégio podermos sentar com Jesus no seu trono. Mas essa promessa é só para os vencedores. E quem serão os vencedores? Todos aqueles que saírem dessa condição de mornidão espiritual e passarem para a condição de quente, né? Passar para o quente, deixar de ser morno e passar a ser cristão quente, que é aquele que conhece a Jesus, como eu expliquei lá no começo da mensagem, né? É aquele que tem um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus, tem fé no Senhor Jesus e que recebe dele os remédios que nós vimos para resolver esse problema, né? Que é a mornidão, que é a fé e o amor, que é o ouro refinado pelo fogo, a justiça de Cristo, representado pelas vestiduras brancas, e o Espírito Santo, representado pelo colírio. Então, busquemos o Senhor Jesus de todo o coração, enquanto nós podemos achá-lo, e nós vamos receber dele todos esses remédios. Vamos receber a fé, o amor, e assim nós vamos poder amá-lo de todo o nosso coração, vamos poder amar o nosso próximo como a nós mesmos, vamos receber a justiça de Cristo, ele vai nos justificar, nos cobrir com a sua justiça, e a sua justiça então vai cobrir as nossas injustiças, e ele vai nos batizar com o Espírito Santo, que vai nos dar discernimento espiritual, que vai nos dar poder para vencer o pecado, vai nos dar poder para sermos testemunhas de Cristo. Então, meus amigos, essa é a mensagem de hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês, todos aqueles que pararam para ouvir essa mensagem, que nós possamos colocá-la em prática, colocá-la em prática nas nossas vidas, sem esquecer que o principal da mensagem da Igreja de Laodiceia é que nós precisamos ter um relacionamento pessoal, um relacionamento diário e íntimo com o Senhor Jesus Cristo. É isso que vai, no final, vai fazer a diferença entre aqueles que
sairão da mornidão para se tornarem quentes, e diferente daqueles que sairão da mornidão para se tornarem totalmente frios, né? E esses, infelizmente, vão se perder eternamente, sofrerão a morte eterna, já os vencedores receberão como recompensa de Jesus a vida eterna. E esse é o meu desejo para a minha vida, para a sua vida também. Que você, no final de tudo, receba a vida eterna. Então, convido você a orar comigo e nós assim finalizamos essa mensagem. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa pequena meditação que fizemos aqui a respeito da carta à Igreja de Laodiceia, uma mensagem para os nossos dias, e o entendimento dessa profecia também nos mostra o quão perto nós estamos do fim deste mundo, da volta do Senhor Jesus, e que isso sirva de alerta para nós, Pai, para que nós possamos despertar desse sono espiritual, para que nós possamos sair dessa mornidão espiritual, possamos nos tornar cristãos quentes. E para isso, meu Deus, nos ajuda a buscar o Senhor Jesus de todo o nosso coração, enquanto nós podemos achá-lo. Possamos receber do Senhor Jesus os remédios para resolver os nossos problemas, para resolver a nossa pobreza, a nossa nudez, a nossa cegueira espiritual. E também pedimos que o Senhor Jesus entre e habite no nosso coração, faça nele morada e transforme a nossa vida cada dia. É no nome dele, do Senhor Jesus, que nós pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. Muito bem, meus amigos. Agradeço a todos vocês. Para aqueles que vão continuar, já podem ficar, aqueles que vão ficar para a aula, né? Nós já vamos emendar. Vou só colocar uns 10 minutinhos aí, vou colocar um contador para dar tempo aí para que vocês deem uma descansada, para que eu possa tomar uma água também. E logo em seguida a gente já vai iniciar a 10ª aula da classe bíblica Verdade, tá? Vamos estudar hoje a profecia dos 7 selos, tá? Uma profecia muito importante que nós precisamos conhecer. Tá bom? E se alguém não puder continuar, agradeço a presença, que Deus abençoe vocês. Nossa próxima mensagem vai ser daqui a 2 semanas, tá? As mensagens são quinzenais e provavelmente vai ser na quinta, tá? Hoje está sendo a sexta porque ontem eu tinha um compromisso. E amanhã nós vamos ter aula também, devido a um compromisso, as aulas são sábado à tarde, mas devido ao compromisso vai ser no sábado à noite, tá? Nós vamos estudar a verdade sobre a origem do mal. É a lição 3 do estudo bíblico A Verdade. Tá bom? Vocês estão convidados também. Então, vou colocar aqui o contadorzinho, tá? E